Amém, paz do Senhor a todos. Hoje vamos estudar o Salmo 16. A versão que eu estou estudando aqui é a NVI. Se os irmãos tiverem quiser ler a sua versão, tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode ler, tá? Eu vou estar lendo aqui e a gente vai fazer a explanação da palavra de Deus. Todos abriram? Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Versículo 5. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que me garantes meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração alegra, no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém, irmãos? Alguém tem alguma coisa que os irmãos leram e não, assim, na sua versão está muito diferente? E quiser ler? Só no versículo 10, né? Aí você falou decomposição, né? Sim. E aqui tá corrupção. Sim, é corruptível que sofre ação do tempo, assim, né? Amém? Então, algumas coisas assim que eu destaquei desse salmo para o nosso estudo, para a nossa explanação. O que esse salmo nos traz, assim? Ele é um salmo de Davi. Alguns teólogos assim, chegaram à conclusão que Davi compôs esse salmo logo depois que ele recebeu ali do profeta Natã uma profecia de Deus que confirmava para ele o conserto de Deus para com ele, que o Senhor Jesus, que o seu trono seria eterno, e que o Senhor Jesus nasceria da sua linhagem, nasceria do seu trono não seria derrotado, nunca teria fim. Esse fato está lá se eu não me engano, em 2 Samuel, capítulo 7. Então, alguns defendem até eu não cheguei a analisar assim profundamente, mas
eu li alguma coisa e ali alguns teólogos dizem que há alguma semelhança, algumas coisas aí que ligam esse salmo. Mas é uma bênção esse salmo, ele fala assim, sobre uma vida guardada pelo Senhor. Esse é um dos primeiros adjetivos que podemos atribuir a esse salmo. Uma vida guardada pelo Senhor, né? Protegida. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida sob conselho do Senhor. Uma vida eterna ao lado do Senhor. Versículo 1 e 2, uma vida guardada pelo Senhor. Do versículo 3 ao 6, uma vida dedicada ao Senhor. O salmista destaca, podemos destacar naquilo que o salmista traz, uma vida dedicada ao Senhor. No versículo 7 e 8, uma vida sob conselho do Senhor. Então o salmista recebe conselho do Senhor. O salmista traz no salmo isso, né? O versículo 11, uma vida eterna ao lado do Senhor. Então Deus, o protetor do salmista, né? Esse salmo traz. Deus é a satisfação do salmista. Os santos de Deus é o prazer do salmista. Deus é a segurança do salmista. Deus é o conselheiro do salmista. Deus é o centro da vida do salmista. Então, Deus está no centro de tudo aquilo que envolve a vida cotidiana do salmista, assim como a nossa. Deus está no centro e nós estamos ao redor. Tudo que gira em torno de nós, estamos ao redor de Deus. Deus é a tranquilidade do salmista. Deus é a alegria do salmista. Deus é a alegria. Deus é o prazer da vida do salmista. Também depois desses adjetivos, vamos ao versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Esse salmo é interessante porque ele trata, ele trata do relacionamento entre o salmista e Deus. E ele trata também do relacionamento entre Deus e o salmista. Vamos ver aí nos últimos versículos algumas coisas, algumas promessas de Deus também para nós, né? A maneira que o salmista vê a esse Deus que ele serve, a maneira que como o salmista enxerga esse Deus que os livrou de tantas lutas e tantas batalhas, né? E ele começa o versículo 1 com um pedido de socorro, assim. O interessante é que, no contexto do salmo, não relata nenhum conflito atual no momento. Não há nenhuma guerra no momento assim, e que nos leva a entender que o salmista, ele pede a proteção de Deus como um pastor protege a ovelha dos perigos. Ele diz a Deus: seja meu pastor. Seja meu pastor, cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas. Protege-me, ó Deus. Tu és o meu refúgio. Por quê? Porque eu não tenho outro refúgio além do Senhor. Na vida do salmista, assim como na nossa vida, não há um plano B. Não há um plano B. Não há salvação em outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Não há salvação em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus, nosso Salvador, no Senhor. E assim como Pedro diz, inspirado ali pelo Espírito Santo, que Deus deu aquela palavra no coração de Pedro, ele disse, quando Jesus perguntou para Pedro: e para você, quem eu sou? Aí Pedro responde assim: para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna.
E Jesus responde: você entendeu isso, que o Pai te fez entender essas palavras. Amém? Então... até interessante, o Pai dá as palavras para ele mesmo, né? Ele tem certeza Amém. de que a gente tem aí como refúgio. Sim. Vou falar de mim, que eu mudei Sim. isso. Tinha dias que eu estava triste com a programação do dia, né? Não estava de acordo com o que eu tinha colocado diante de Deus, e tal. Eu passava assim, eu estava triste, colocava o dia inteiro na cama. E assim, a gente fica triste sim, que a gente não é de fé. Não vem falar que cristão não pode ficar triste, que é cristianismo, mas o problema é o refúgio. O meu muitas vezes é a cama. E eu mudei. o refúgio. E eu mudei isso. Agora o refúgio. E não há refúgio também, não há refúgio seguro, não há abrigo seguro, não há segurança em outras pessoas. Entendo. Não há segurança em outras pessoas. Às vezes muitos recorrem a um amigo, recorrem a um parente. E quando a gente ama alguém e vai dar um conselho, a gente pode perguntar: qual é o teu refúgio ultimamente? Sim, qual é o seu refúgio? Deus é o nosso refúgio perfeito. Deus não é somente está em primeiro lugar na nossa vida. Ele está no centro da nossa vida. Tudo deve gravitacionar, né, em torno do Senhor. Amém? É exatamente sobre isso que eu vou continuar aqui. Em ti busco. Por quê? Protege-me, Senhor, por quê? Porque em ti eu busco abrigo, somente em ti há segurança. Sabemos como é que está hoje, né, o problema de segurança. Onde está a nossa segurança? Estamos num mundo que não há nada em que podemos apoiar nossa vida. Esse mundo só transmite insegurança. A segurança que o mundo dá é passageira. A segurança que o mundo que o mundo promete, ela é falsa. É ilusão. A segurança que o dinheiro nos traz, ele acaba. Amém? O segredo de ser protegido para o Senhor é declarar que Deus é o nosso Senhor e buscar a Ele com todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele é Deus sempre, desde a eternidade, vai até a eternidade. Deus não muda, Deus é sempre o nosso protetor. Cabe a nós se qualificar, como o Felipe, a nós se qualificar para não ser desqualificado e podermos receber essa proteção, essa salvação de Deus. Amém? Está embaixo da... Eu vou para o versículo 2, vamos continuar falando, porque esse assunto ele é ligado. Eu posso estar falando lá depois no versículo 5 ou 6, eu posso voltar, o assunto ele volta, ele é bem interessante, bem dinâmico assim, esse salmo. Muito gostoso de falar, muito gostoso de estudar ele. Amém? Vamos ao versículo 2. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Amém? A minha vida só é plena através do meu relacionamento com o Senhor. O Senhor me preenche. O Senhor preenche a nossa vida, né? O Senhor me preenche. O Senhor é tudo que eu preciso para viver. Não preciso de mais nada. Alguém precisa de mais alguma coisa? Quem tem o Senhor não precisa mais de nada para viver. O Senhor é tudo. Tudo que precisamos para viver. Amém? A ideia que Davi está trazendo aqui é que o Senhor é o melhor que ele tem. É o melhor, não há nada melhor. Ele pode ganhar 5 milhões de reais, 5 milhões de dólares hoje. Isso não vai alterar nada, essa ordem do Senhor. Entre o Senhor e os bens terrenos, assim, sabe? O Senhor é o meu melhor, é tudo que eu tenho. Só fico pleno, só fico completo através do meu relacionamento com o Senhor. Só o Senhor nos completa. O homem pode ter riquezas, pode ter fazendas, pode ter família numerosa, pode ter
muitos filhos, pode ter muitos amigos, mas a vida só é completa com o Senhor. Como eu disse no versículo 1, tudo que é terreno é passageiro. Dinheiro acaba, a fama acaba, tudo acaba. Mas o Senhor permanece para sempre na nossa vida, né? Lembra da irmã Sara? Quem que lembra da irmã Sara aqui? A esposa do pastor João, né? Um dia ela era muito jovem, ela falou para mim, falou, irmã, um dia todo mundo vai te decepcionar. Filho, marido, amigo. Aí ela olhou para mim e falou assim, ninguém é perfeito. O único que não vai te decepcionar é Deus. E Jesus. Amém. E o interessante é que... Muito forte, né? Muito forte. Eu guardei para mim. O interessante é assim, em todos os ministérios a situação se repete. Deus usa o pregador para fazer recomendações aos membros. Amém. Aí, na recomendação está implícito o que o Senhor faz quando for impossível, quando você achar que não. Aí, esse membro aí, o sujeito segue as recomendações. Ele ora, sabe que é impossível, ele pediu pela fé a bênção. Seja essa bênção qual for. Dinheiro, amigos leais, a programação de cumprir todo o dever depois a diversão, todas as coisas. Sabe o que acontece? Deus dá. O membro foi fiel, Deus deu. Aí recebeu a bênção, acha que aquilo tá bom para ele e saiu da igreja. Amém. Se ele sair da igreja porque já recebeu a bênção, é por causa que o refúgio é a bênção, não é quem propiciou essa bênção. Exatamente isso eu vou tratar logo depois aqui, que o Senhor é o meu foco, né? É aquilo que eu busco, assim, meu alvo, e não aquilo que o meu interesse está ali no Senhor, mas o meu interesse é pelo Senhor, não aquilo que o Senhor pode me promover, pode dar. Amém? E a gente só sabe quando já recebeu. Quando já recebeu a bênção, aí sabe se o interesse é o Senhor ou aquilo que ele é. Na verdade, quando isso acontece, o Senhor não abençoa. Aí cabe a pessoa analisar se ele está fazendo certo, se ele está pedindo certo, se ele está agradando a Deus para usar Deus como motoboy, como serviçal, que vai servir ele, ou você é ao contrário, tem que servir a Deus primeiro. E as pessoas sempre decepcionam, né? Tem o Gil, sempre peço dinheiro emprestado, eu não tenho pressa. Amém. Então o Senhor é o nosso melhor, né? Só fica completo através do Senhor. De fato, o homem consegue fazer muitas coisas boas no mundo. As únicas coisas que o homem consegue fazer no mundo de bom é porque Deus abençoou. O pastor Célio sempre cita a questão das vacinas, né, pastor? Que Deus deu a inspiração para o cientista criar pela vontade de Deus, assim. O pastor ajudou a criar a primeira vacina. Então, de fato, o homem só faz tudo que há de bom no mundo é porque vem de Deus. Tudo que há de bom. Se um dia alguém fizer justiça, fizer correto o que deve ser feito, foi porque Deus permitiu, que Deus instruiu a fazer. Porque no homem não há nada de bom, em mim não há nada de bom, em nós. O Senhor que está em nós, Ele faz toda a diferença na nossa vida, amém? Versículo 3. Aos fiéis que há na terra, eles são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Salmo 16, versículo 3. Isso aí. Então, a consequência natural depois de sermos plenos, ter uma vida plena com o Senhor, através do relacionamento com Deus, essa é a consequência de estarmos prontos para ter um relacionamento com as outras pessoas. Então, o que significa isso? Primeiro, temos que buscar um relacionamento pleno com Deus. Primeiro, temos que estar, se estivermos completo, se estivermos tudo aquilo que foi dito antes, tivermos feito, né?
Estamos prontos para o relacionamento horizontal, ou seja, o relacionamento com as outras pessoas. Para termos um relacionamento sincero, um relacionamento com alegria, com o povo. Aí Davi declara, né? Davi se volta para as pessoas e alegra com elas, porque Davi está satisfeito com o Senhor. Porque Davi está cheio da palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele vai produzir bons frutos. Produzir bons frutos. Quando a nossa alma está satisfeita com Deus, é aí que podemos desfrutar de um relacionamento sincero, de um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Por isso, devemos buscar a satisfação primeiro, a satisfação da nossa alma primeiro no Senhor. Porque as pessoas nos decepcionam, exatamente o que a irmã Liana citou, né? As pessoas nos decepcionam. Quando buscamos a nossa satisfação nas pessoas, quando procuramos as pessoas para satisfazer uma necessidade nossa, assim, às vezes crendo que aquele irmão, que aquela irmã, que aquele amigo, que aquela amiga, que aquele parente, ela vai nos suprir, ele pode nos decepcionar, mas o Senhor não. O Senhor nunca nos decepciona. Amém? A nossa alma só será satisfeita, completamente, plenamente satisfeita, através do relacionamento com o Senhor, através do relacionamento com Deus. Amém? Em 1 Pedro, versículo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fica enfim. Capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler aqui para a gente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Isso nos dá luz, traz luz em cima do que eu falei. Versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora antes nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus. Antes não era ninguém. Quem que era nós? Antes do Senhor na nossa vida, assim. Antes do Senhor nos satisfazer de uma forma de dar alegria no Espírito Santo, né? Essa satisfação aí é uma forma de trazer alegria ao nosso espírito. Quem era nós, né? Nem era povo. Nesse versículo 9, legal que tem palavras, cada Bíblia está igualzinho, uma virtude e outra grandeza. É a mesma coisa, é grandeza, beleza do Senhor. De ter entendimento para poder anunciar, para poder falar para alguém. Sim. Antes não éramos ninguém. Antes de haver recebido a misericórdia de Deus, que agora nós recebemos, né? Eu não posso falar aí. Antes de receber. Então, isso traz luz, assim que eu falei, assim. Amém? Agora vamos ao versículo 4. É um assunto um pouco mais, assim, digamos, delicado, um pouco mais... Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Versículo 4, né? Então, esse é um assunto um pouco delicado, né? Tudo aquilo que tira a primazia de Deus da nossa vida, que tira Deus do nosso coração, deve acender uma luz vermelha na nossa vida, né? Tudo aquilo, se alguma coisa está tirando o nosso foco em Deus, se alguma coisa que estamos fazendo, ou alguma coisa que está vindo externo, está tirando a nossa comunhão com Deus, assim, ou esteja, vamos supor,
por exemplo, às vezes tem pessoas que sempre tem obstáculo na hora de vir para a igreja, assim. Ou tem pessoas que às vezes sempre tem uma dor de cabeça, ou tem pessoas que, ou às vezes a pessoa envolve em um assunto delicado assim e acaba entrando em discussão assim. Ou podendo vir presencial, fica online. Ou a pessoa não resiste e acaba entrando ali na fofoquinha ali. Então é tudo aquilo que tira a primazia de Deus na nossa vida. Isso nos traz grande prejuízo, isso nos traz problema na nossa vida. Amém? A nossa comunhão com Deus está ligada também, muitas vezes, ao nosso relacionamento, a forma que tratamos o nosso relacionamento com Deus e a forma que tratamos o nosso relacionamento com as pessoas. Tratamos o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, aquilo que decidimos pode trazer sofrimento. Aquilo que decidimos sem Deus primeiro, sem orar primeiro. Andar sem Deus traz sofrimento. Casar sem Deus nos traz sofrimento. Comprar, negociar sem antes consultar a Deus nos traz sofrimento. O sofrimento, a causa do sofrimento é que os homens trocam o Deus verdadeiro pelos seus próprios deuses. A causa de muito sofrimento na humanidade. A humanidade hoje, assim, é por conta que as pessoas trocam o Deus verdadeiro pelo seu próprio Deus. E muitas vezes ele acha que ele está servindo a Deus, mas não está servindo a Deus. Ou seja, ele pega o nome de Deus, assim, e acha que Deus deve fazer o que ele quer. Assim. Também. Quando o homem afasta de Deus, ou trocamos a Deus pelos deuses, ele atrai a ira de Deus. Isso traz grandes problemas na vida dos homens, né? Na vida do homem. Traz a insegurança, traz a depressão, grandes consequências, miséria, doenças físicas de todo tipo, doença da alma, ou seja, depressão, doenças da alma de todo tipo. O motivo de trocar o Deus verdadeiro por outros deuses tem trazido grandes tragédias na humanidade, tem trazido grandes tragédias familiares, tem destruído muitas famílias. Hoje os homens trocam a glória de Deus pelos deuses. O Deus da carne, do sexo, do carnaval, das drogas, o Deus do dinheiro, da tecnologia quando usado de má fé. Acha que o WhatsApp substitui a conversa olho com olho, e às vezes Deus quer dar conversa com olho. A ciência quando é usada de má fé, o saber para o engrandecimento próprio. Por exemplo, tem umas coisas hoje que tem tirado muito assim, o foco, assim, tem tornado ídolo, né? Por exemplo, tem programa na televisão que chama ídolos, tem jogadores que eles assumem, ídolo. Seu ídolo, assim, seu jogador, seu ídolo. Eles associam, assim, ídolo, a idolatria, assim. Por exemplo, os artistas, as mídias sociais. Muitas vezes tem pessoas que tentam influenciar nossas vidas, se declara influencer nas redes sociais, nas mídias, para roubar a sua fé, para roubar a nossa fé, a sua e a minha fé. Muitas vezes até usando o nome de Deus, assim. Os hereses, assim, sabe? Para trazer luz em tudo isso que estamos
eu gostaria de ler com vocês no livro aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz assim um panorama completo assim sobre o que é, como se desvia, quais as consequências, assim. Então, isso traz luz para nós sobre tudo isso que estamos lendo, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua maneira divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas que foram criadas de forma tal que os homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram fúteis, e os seus corações insensatos, e se obscureceram. Versículo 22. Dizendo-se sábio, tornaram loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Veja as consequências, irmãos. Segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a declaração dos seus corpos entre si. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões por outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si mesmos castigos merecidos pela sua perversão. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou para disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Amém, irmão? Então os homens perverteram de tal forma que Deus desistiu deles, porque, por exemplo, eles têm um livre-arbítrio, e Deus falou, olha, é isso que vocês querem, então façam isso e arquem com as consequências. Amém? Tornaram cheio de toda sorte de injustiça, isso é as consequências. Tornaram cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros. Versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Isso é todas as consequências de deixarem o verdadeiro Deus, né? De adorar a Deus e adorar outros ídolos. Caluniadores, presunçosos, inventaram maneiras de praticar o mal, desobedeceram aos pais. Versículo 31. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas praticam tais coisas, merecem a morte. Não somente
continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que participam. Ou seja, mesmo aquele que não participa, mesmo os simpatizantes aí, ó, eles... eu não faço parte, mas eu... Amém? Tendo dito tudo isso, portanto, quando recebemos tudo aquilo que o nosso coração deseja, na Bíblia não é sinal de bênção. Porque quando recebemos tudo aquilo que desejamos, que deseja o nosso coração, quando o homem recebe tudo aquilo, não é sinal de bênção, porque o coração do homem é corrupto. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu não lembro qual autor aqui, eu lembrei dessa frase: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Um autor aí declarou, depois que outro dia que eu achava novamente. O coração do homem é enganoso, é uma fábrica de ídolos. Isso acontece em todo o tempo com a pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus no coração. Na parte B do versículo, disse: não participarei do seu sacrifício de sangue, e os meus lábios nem sequer mencionarão os seus nomes. Porque o prazer do salmista está na convivência com o povo de Deus. Ele declara: não participarei do seu sacrifício, nem sequer o seu nome mencionarei. Isso porque o prazer do salmista, o salmista declarou no versículo anterior, o prazer dele está naqueles notáveis, naqueles que adoram a Deus, naqueles que têm a vida irrepreensível diante do Senhor. Ou seja, o meu prazer está na igreja, sabe? Está divino na igreja. Meu prazer está de alegrar quando vim na casa do Senhor. E nem a palavra dos cultos de jovens, quando é só notável, Deus, eu falo que meu pai falar: quais amizades tu prefere, pelo amor de Deus? As amizades de fora ou as da igreja? Não trocar, né, a comunhão com os irmãos com a companhia do ímpio. Então, esse é o panorama que esse versículo nos traz, né? Todo o sofrimento do homem é causado quando o homem troca a glória de Deus pelos deuses criados pelo próprio homem. Esse é um resumo, sim. E o nosso prazer está na comunhão com os santos, com os nossos irmãos. Nosso prazer está na companhia, não trocar essa comunhão que temos com a igreja, com os santos, com a companhia do ímpio. Ou seja, isso não significa que devemos desprezar os ímpios, mas levar aquilo que temos de melhor, aquilo que aprendemos com o Senhor, aquilo que estamos aprendendo aqui, nós vamos levar. É assim, é assim, é assim. O mundo não pode entrar em nós, mas nós precisamos expor a palavra de Deus para os ímpios. Parece que você falou, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Calvino. Calvino, né? Obrigado, irmão. Amém? Eu vou ler aqui o versículo 5, passar para o versículo 5. Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro, amém? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque a parte final é a parte, digamos assim, é a parte principal do Salmo, é a parte que liga, que tem palavra messiânica, que liga o Salmo ao Senhor Jesus. Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice, és tu que me garantes o meu futuro. Aqui Davi volta para Deus e faz um contraste com os idólatras. Faz um contraste do que é a comunhão com Deus e com os ídolos. Porque os ídolos buscam falsos deuses para obter bênçãos materiais.
Mas o salmista está dizendo que o Senhor é a minha bênção. É o Senhor que é a minha bênção. Enquanto o mundo busca a bênção, busca as bênçãos materiais, porque os idólatras eles não buscam riquezas espirituais em Deus. Eles não buscam a vida espiritual. Nunca. Os idólatras não vão buscar nos deuses. Ele vai buscar bênçãos materiais. Na maioria das vezes. Mas Davi aqui está expressando que ele busca o Deus, e não a bênção que os deuses trazem, assim promete. Ele busca o Deus, o objetivo dele é buscar o Deus, e não as bênçãos materiais. O Senhor é a minha própria bênção. Não estou me relacionando com o Senhor como meio de atingir os meus objetivos terrenos. Eu me relaciono com o Senhor porque eu quero o Senhor para mim. Eu quero o Senhor para vir morar em mim. Temos que ter cuidado para, quando buscar um relacionamento com Deus, não buscar para satisfazer naquilo que buscamos. Assim. Mas primeiro servir ao Senhor, primeiro satisfazer a nossa alma em Deus. As bênçãos materiais serão consequências, né, de uma vida santa, de um relacionamento puro, sincero com Deus. Deus não é motoboy, Deus não é serviçal, assim, sabe? Que usamos Deus como um meio para atingir nossos objetivos. Mas devemos nos colocar na presença do Senhor para servir a Deus, e não que Deus nos sirva com as suas bênçãos. Nós servimos a Deus, as bênçãos virá como consequência, porque o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso, que cuida de nós. Para o salmista, Deus é a porção dele. Deus não é um meio para que consiga um fim. Deus é o seu fim. Deus é o fim da sua busca, assim. É aquilo que ele busca. Né? Deus é o seu objetivo. É o objetivo da sua busca. Deus é a sua herança. Amém? O próprio Deus é a porção da herança que está acima de todos os bens terrenos. Porque o futuro é Deus. No futuro é Deus que nos sustenta. É Deus que nos sustenta na eternidade, no futuro. Amém? É Deus que nos sustenta no mundo espiritual, quer no mundo físico. Deus nos sustenta, quer no mundo espiritual, quer no mundo físico. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá tudo que temos. Então, não vale a pena buscar a Deus somente para obter bênçãos espirituais. Primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o que diz o Senhor Jesus. Amém? Versículo 6. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Mais uma vez o salmista deixa claro que, aqui no verso 6, que Deus é a sua verdadeira herança. Aí ele faz assim um paralelo com a herança que o povo de Israel recebeu como herança, né, da terra prometida, assim, quando eles tomaram posse da terra. É como a presença de Deus na vida de Davi, a bênção que Deus trazia na vida dele, é como que ele recebesse uma herança, uma bela herança todos os dias da vida dele. A presença de Deus era uma boa herança. Aquela porção ali medida, dividida, ele recebia todos os dias do Senhor. E o Senhor, além disso, o Senhor abençoou Davi, né? Fez aliança perpétua com Davi.
que a sua descendência, que da sua descendência nasceria o Messias, cujo reino duraria para sempre. Para mim, assim, particularmente para mim, essa é a maior herança que Deus deu para Davi, assim, uma herança eterna. Versículo 7. Bendirei ao Senhor, que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Davi glorifica e bendiz ao Senhor, porque o Senhor, porque Deus Davi glorifica e bendiz o Senhor, porque o Senhor achou morada no coração de Davi. Primeiro temos que ter um coração aberto para receber, para dar lugar ao Senhor, para receber a palavra do Senhor. Então, irmão, primeiramente precisamos estar disposto a receber o Senhor na nossa vida e termos tempo. É igual o pastor Celso tem falado, ter tempo para Deus, dar tempo para Deus. Porque a partir do momento que damos tempo para Deus, o Senhor, a palavra do Senhor vai vir aos nossos ouvidos. Estamos com a nossa vida, com o nosso coração cheio, é como um vaso cheio, assim. Quando o vaso está cheio. Aí quando chega à noite ele está cheio ali. O que ele vai fazer quando ele acorda à noite, assim? Quando ele está cheio da palavra de Deus, ele vai meditar, ele vai estar ali meditando na palavra de Deus, ele vai se encontrar em pensamentos com Deus, ele vai se encontrar com Deus. Aí quando os ouvidos dele estão abertos à palavra de Deus, e ele está cheio da palavra de Deus, os conselhos de Deus já vai estar nele. O Espírito Santo de Deus que desperta ele na noite, vai trazer para ele aquilo que já está no coração dele, aquilo que já está cheio. Eu vou ler alguns versículos aqui que vai trazer luz em cima do que eu estou falando. É Salmo 119, versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Versículo 12. Bendito seja o Senhor, que ensina-me os teus decretos. Versículo 3. Com lábios repito todas as leis que promulgaste. Então Davi vai comendo, ele é igual a bovino ali. Durante o dia ele vai comer, ele vai encher sua barriga. Ali quando chega ali ao crepúsculo ali, ele se recolhe a mangueira e ele vai ali reglutar e vai fazer ruminar, vai ruminar. Ele vai ruminar. Quando chega a noite, ele vai ruminar. Ele vai passar ali algumas horas. Ele vai passar 1/3 do dia ele vai passar de 4 a 8 horas, alguns até 8 horas, mas na média de 4 a 5, 6 horas, assim, ruminando aquilo que ele alimentou durante o dia inteiro. E isso é um exemplo do que devemos fazer. Alimentar-se da palavra de Deus, estar com a barriga cheia, estar com a vida cheia da palavra de Deus, para quando o Espírito Santo te despertar à noite, aí você está com o coração cheio. Você não vai pegar a Bíblia, vai pesquisar, às vezes está ali, às vezes... Não, já está dentro de você a palavra. E você vai ruminar, você vai alimentar de verdade, o Espírito Santo ele vai levar, mas pouco tem no bucho, que a palavra de Deus esteja aqui. Ó. O Espírito Santo ele vai espalhar por toda a sua vida, todo o seu corpo, todo o seu ser, a sua palavra, Amém?
Versículo 8. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Amém? Ter o Senhor diante de mim nada mais é do que ter todos os nossos sentidos ligados ao Senhor. Aquilo que eu falei antes, tudo que envolve a nossa vida, o Senhor está no centro da nossa vida. Então tudo que se envolve a nossa vida está gravitando em torno do Senhor. Nada ultrapassa, nada ocupa o lugar do Senhor na nossa vida. Nada pode ocupar. Então ela vai sempre assim gravitar em torno de Deus, não tomar o lugar de Deus, tá? Tá no lugar de Deus na nossa vida. Então, é aquilo que eu li lá, Deus é o centro da vida do salmista. Deus está no centro da vida do salmista. Então, Deus está no centro da nossa vida. O Senhor está do nosso lado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 25, deixa eu só ver aqui onde eu abri. Essa é uma palavra que Pedro... Esse salmo ele foi muito assim, interpretado a partir do versículo 8, principalmente, pelo apóstolo Pedro, assim, que quando recebeu o Pentecoste, ele foi tomado ali pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para ele muitas coisas. E ele disse a respeito desse salmo, ele está dizendo que a respeito de Jesus, diz Davi. Aí ele cita esse salmo, a respeito dele, Jesus, que ali o assunto era o Senhor Jesus. A respeito dele, diz Davi. Ó, Atos 2, versículo 25. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, e não serei abalado. Eu estou lendo em Atos. Então, todo esse contexto aí está tratando, a partir daqui até o 31 ou 32, se não me engano, está tratando deste salmo. Então, esse versículo ele é um versículo messiânico. Trata da assunção do Senhor Jesus, que assentou à direita de Deus. Trata da ressurreição. Esse contexto, a partir até o versículo 10, trata da ressurreição e assunção do Senhor Jesus. E o versículo 11, a vida eterna, a nossa vida eterna e a vida eterna de Davi, de todos os salmos, dos santos, todos os santos, com Deus na eternidade. Então vamos ao versículo 9. Só para adiantar um pouquinho, que essa é a parte mais interessante, assim, a parte bem gostosa. Por isso meu coração alegra, no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Amém? Porque Deus é o protetor dele, porque Deus é a satisfação dele, porque Deus é a segurança de Davi, Deus é o conselheiro de Davi. E, por ele o meu coração alegra, meu coração exulta no íntimo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler o versículo 10 e depois a gente vai fazer assim uma... Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Sabemos que Davi se decompôs. Sabemos que o corpo de Davi não está intacto lá no sepulcro. Então, de que Davi está tratando aqui? O que Davi está falando? Vamos entender um pouco. O apóstolo Paulo, em Atos 13,
Se não me engano, o versículo 29 e 30 tratou disso. Mas o apóstolo Pedro entendeu muito bem isso também. Versículo 2, que lemos agora, do versículo 29 e 31. Mas, capítulo 2. Mas é... Hã? 1 Pedro, ou em Atos 2. Atos 2. Atos 2. De 29 a 30, de 30 a 32. Isso, de 30 a 32. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento, aquele juramento que falamos, e colocaria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Confere aí, irmãos. Amém? Então essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. A referência do versículo 29, né? Do versículo 29, do versículo 9 que lemos, eu falei, eu vou andar ao versículo 9 agora. A referência de onde Pedro cita, né? No versículo 9, ele faz a referência, ele fala sobre ele no versículo 24 desse mesmo, de Atos 2. Mas Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito disso, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque este está à minha direita. Novamente, é aquilo que lemos, né? Então é isso. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele cita esse salmo. Sim, eles interpretam certinho ali, ele encaixa certinho na história dos acontecimentos. Então Davi recebeu essa profecia, essa revelação de Deus, assim, e no íntimo dele ele exultava. A esperança de Davi é que ele não fosse esquecido no sepulcro. E Davi já tinha essa esperança, mesmo não mais de 1000 anos antes de Cristo. Assim. Mas hoje sabemos que o Senhor Jesus veio. Essa mesma esperança devemos ter pela vinda do Senhor Jesus para nos buscar, na ressurreição dos mortos. E para o arrebatamento da igreja, aqueles que estamos vivos, subiremos junto com o Senhor. Se Davi, ele apenas na revelação do Espírito Santo, porque ele era profeta, apenas revelado pelo Espírito Santo, ele tinha essa esperança maravilhosa, ele creu cegamente, ele creu de uma forma, se entregou de uma forma integralmente. Ele creu na palavra do Espírito Santo, na palavra de Deus, que não ia esquecer, Deus não ia esquecer ele no sepulcro, e que o herdeiro do seu trono, ele ia vir, ele morreria, e ele ressuscitaria, não apodreceria lá, que ao terceiro dia ele não apodreceria lá, ele não ficaria lá, ele seria ressuscitado. Então, Davi deposita toda a sua esperança em Cristo, que nasceu na linhagem de Davi, que nasceu segundo a aliança que Deus fez com Davi, herdeiro do trono de Davi, que o trono de Davi não teria fim, e que através desse herdeiro dele, através do Filho de Deus que viria,
Deus o ressuscitaria. Davi morreu com essa esperança, foi com essa esperança. Então, irmão, diante dessas palavras, nós cristãos precisamos mudar a nossa visão para aqueles que ainda não mudou. Como eu também, ninguém está preparado sobre a morte. Assim. A morte do cristão, ela não é o fim, né? Ela é apenas a passagem para a vida eterna. Quando o crente morre, ele vai morar ao lado do Senhor Jesus, o herdeiro do trono de Davi, aquele que não apodreceu no sepulcro, aquele que não foi esquecido no sepulcro, aquele que não nos vai nos esquecer no sepulcro. O Senhor Jesus não vai esquecer o salvo no sepulcro. Então essa palavra aí, não deixará a corrupção, é para Jesus, né? Para Jesus. Pra nós, o corpo do Senhor Jesus não sofreu, não apodreceu. A analogia é que assim como Jesus ressuscitou, Sim. ele cumpriu a corrupção. Nós receberemos então a ressurreição dos corpos, assim como Cristo. Essa é a relação. Ao contrário de Jesus, ao contrário de Jesus, o nosso corpo ou o corpo daqueles que já morreram, eles decomporam. Mas Jesus não decompôs, porque a morte não venceu, ele não pôde vencer Jesus. Jesus foi ao sepulcro, mas ele venceu a morte lá, ele venceu a morte e ele ressuscitou. Ele venceu lá com o poder do Espírito Santo que o ressuscitou. E aí a esperança de Davi estava na ressurreição dele através de Cristo, por Cristo. E nossa mesma esperança, e para nós é mais fácil, Jesus já veio. Jesus já veio. Para Davi, Jesus não tinha vindo. Para Davi era apenas relapso de ideias de que vinha para ele, o Espírito Santo revelava para ele, era apenas ele reunia ali e fragmentos de ideias que ele não sabia do que estava tratando, mas de uma forma ou de outra sabia. O Espírito Santo revelava para ele que era o herdeiro que nasceria do trono de Davi e que seria o redentor da humanidade, seria o Messias. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.